1 João, a palavra de Deus vai nos fazer uma apresentação referente a Jesus. Nessa apresentação, nós vemos uma explicação bem clara referente a onde Jesus veio, o que Jesus veio fazer e aquilo que Jesus representa para nós, aquilo que Jesus, quem é o Cristo. E no versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, a palavra do Senhor, nesse primeiro versículo, ele traz aqui uma apresentação muito clara de quem era Jesus. Lá no início, Jesus ele sempre foi, ele é infinito. É importante ressaltar, falando sobre o início, da Trindade Santa. A palavra do Senhor fala que lá estava Deus, o Espírito Santo, pairando ali, e Jesus. Quando Deus ele começa ali, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles fizeram tudo, assim como a palavra do céu está falando. Tudo do que foi feito se fez. Ele era a palavra, ele era a ação. Quando Deus falou assim, haja luz, ele era a palavra que fez com que a luz aparecesse. Então, uma primeira coisa que nós precisamos compreender nessa série Salvação é que o nosso Criador, nós viemos de um Criador, e esse nosso Criador nos fez a imagem e a semelhança dele. E a ótima notícia que a gente quer trazer aqui para vocês é que esse Criador, ele quer se apresentar para mim e ele quer se apresentar para você através dessa série. Então, ele é tudo aquilo o que nós precisamos. A missão dele nada mais é do que ser um caminho para que a gente possa se encontrar com ele novamente. Em um dado momento, a humanidade se perdeu. Todos nós conhecemos a história de Adão e de Eva, né? Isso foi um fato bíblico, e nesse fato bíblico nós vemos que a humanidade se perdeu. E Jesus, ele veio para corrigir isso. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é tudo, exatamente tudo o que nós precisamos. Hoje em dia, a teologia ela é muito complicada e realmente é necessário um estudo aprofundado para se entender tudo isso. Mas o que essa série quer trazer para você é o quão simples é conhecer esse Jesus. O quão simples é saber quem é Ele. Conhecer a Cristo é importantíssimo para mim e para você. Em Jesus está o centro de tudo, está nele, está a resposta de tudo, está tudo que nós precisamos, está todas as respostas que nós precisamos. Nós vemos a palavra do Senhor explicando quem é Cristo em seu primeiro capítulo. Por quê? Porque é de extrema importância que nós saibamos quem é Ele. E o que é mais lindo, o que é mais maravilhoso nesse Cristo, desse Jesus que eu estou explicando aqui para todos vocês, é que não precisamos de teologia, é que nós não precisamos de nada que não seja nós fecharmos os nossos olhos e conversarmos com Ele. Então, nesse primeiro capítulo, assim como a intenção de Deus em colocar o primeiro capítulo explicando quem é Jesus, nós convidamos você a conhecer quem é Jesus, mas não segundo o que as pessoas falam, mas não segundo o que as experiências de outras pessoas têm, não, mas segundo esse momento, agora, em que você pode simplesmente fechar os teus olhos, em que você pode simplesmente ouvir um louvor e falar para Jesus: eu quero te conhecer. Amém? E lá no versículo 30,
João Batista demonstra, a partir depois nos demais versículos, né? João Batista demonstra quem é ele, mas a gente não quer entrar nesse ponto. A gente quer entrar no propósito de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer. Nós queremos, na verdade, fazer aqui o que João Batista fez há 2000 anos atrás. E ele disse no versículo 30, quando ele via Jesus vindo ser batizado por ele em água: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que veio antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aqueles que virem descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e o tenho testificado. Em um outro versículo, João Batista ele vai trazer assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você percebe que João Batista ele estava anunciando a Cristo, ele estava anunciando a Jesus, mas até aquele momento ele ainda não o conhecia. E Deus deu para ele ali a visão para que ele pudesse compreender que aquele era o Cristo. Ele conheceu ao Cristo e, consequentemente, ele conheceu ao propósito do Cristo. Qual é o propósito do Cristo? Por que que Jesus veio à Terra? Jesus veio à Terra para tirar o pecado do mundo. Aquilo que nos afastava de Deus, o pecado, através de Jesus, nós conseguimos fazer com que este pecado não nos afaste mais. Então, através desse ato dele, de descer, de se despir de toda a sua glória, ele veio cumprir o seu propósito. E como que nós fazemos para nós entendermos, para nós fazermos parte deste propósito? É simplesmente aceitando o favor que ele veio fazer por mim e por você. Ele veio tirar o pecado do mundo. Ele veio morrer em favor de nós. Ele veio para pagar o preço do nosso pecado. Ele já pagou o preço da nossa conta. Já está pago. E agora, o que é preciso fazer? Eu simplesmente aceito. Imagine você indo num restaurante e você chega ali na saída ali daquele restaurante ali, e aí vem alguma pessoa e fala assim: não, hoje você não vai pagar a conta. Você tem a opção de falar: não, eu quero tentar pagar. Só que tem uma coisa, você não tem dinheiro, você não tem condições de pagar aquilo, não tem condição nenhuma. Então, diante daquela situação que você está, você ainda tem duas opções. Uma é aceitar com que aquela pessoa pague aquela conta por você, e duas, continuar enganando a si próprio e tentando enganar as pessoas de que você consegue pagar aquela conta. Então, está em suas mãos essa decisão, está em nossas mãos essa decisão. Todos nós do Ministério Carmel, nós escolhemos aceitar o favor imerecido de Cristo. E nosso testemunho, nossas vidas, nossa maneira de viver demonstra para todos, para o mundo, que não existe melhor opção do que essa. Assim como é óbvio que é muito mais fácil na saída daquele restaurante você aceitar que outra pessoa pague a sua conta, é óbvio também que você precisa aceitar Cristo. Esse que nós estamos falando aqui no primeiro capítulo é Jesus, que tira o pecado do mundo.